4 fundos imobiliários para você investir hoje, né, para você colocar aí na sua carteira e nunca mais precisar vender. São fundos imobiliários para você montar uma carteira previdenciária, né, uma carteira para sua aposentadoria, e passar a receber todos os meses dividendos caindo na sua carteira, como se fosse um salário todo santo mês. Pessoal, nunca mais vender, obviamente, é uma palavra muito forte, né? Sempre que a gente faz investimento, a gente precisa sempre estar acompanhando como está a evolução desse investimento, principalmente quando se trata de fundos imobiliários, né? Que são investimentos mais dinâmicos, mais movimentados do que as ações. Mas sim, pessoal, hoje existem excelentes fundos imobiliários no mercado, fundos que o seu próprio histórico já prova que se trata de um investimento seguro e rentável e que a gente pode manter de uma carteira de longo prazo sem muitas preocupações. Então no vídeo de hoje eu fiz uma seleção cuidadosa desses 4 fundos imobiliários e eu fiz essa seleção baseada em 6 critérios de avaliação que eu vou listar para vocês aqui agora. Bem, o primeiro critério é de que todos esses fundos que eu vou citar aqui agora, eles são fundos que estão na minha carteira de investimento. Não faria sentido nenhum eu selecionar bons fundos imobiliários que eu mesmo não invisto. Eu já gravei diversos vídeos aqui para o canal mostrando a minha carteira de investimento. Inclusive o último vídeo que está aqui no canal é um vídeo de atualização da minha carteira de investimento. E lá vocês podem ver que todos esses fundos que eu vou citar aqui agora, eles estão na minha carteira já há um bom tempo. Eu vou deixar o último vídeo de atualização da minha carteira aqui no primeiro link da descrição. E esse vídeo ele vai aparecer aqui também em cima aqui no card. Vocês podem ir lá e conferir como está a minha carteira hoje, né? Quais os investimentos que eu tenho hoje. Outro critério que eu também usei é que esses 4 fundos imobiliários, eles precisam também constar de recomendações feitas por casas de análise de investimento. Então esses 4 fundos imobiliários que eu trouxe aqui, eles estão na carteira recomendada de casas de análises como a Genial Investimentos, a Ativa Investimentos, o Grupo Santander, a Suno, a XP, entre outras casas de análise que eu vou citando aqui durante o vídeo. Outro critério de avaliação aqui é o tamanho do patrimônio desse fundo imobiliário, né? Um fundo ele precisa ter um patrimônio relevante, um patrimônio grande. Afinal, quanto maior esse fundo imobiliário, normalmente mais seguro ele é. Porque fundos grandes, eles possuem muitos investidores, pessoas físicas e também investidores institucionais. Então o gestor ele tem que se dedicar muito mais a esse fundo, né? Fazer um bom trabalho ali, um trabalho diferenciado. Geralmente são fundos que está todo mundo de olho. O mercado está de olho, os analistas estão de olho, os cotistas, a imprensa. Então, fundos grandes, né, fundo com alto valor patrimonial, ele tende a ser mais seguro do que os fundos pequenos. Eu trouxe aqui apenas fundos imobiliários que têm um valor patrimonial acima de R$1 bilhão. Outro critério de avaliação que eu trouxe aqui também é a liquidez diária desse fundo imobiliário. O fundo ele também precisa ter uma alta liquidez diária, né? Pelo menos acima de R$600 mil em negociações todos os dias. Essa liquidez ela nos indica se as pessoas estão comprando e também vendendo esse fundo, se está tendo movimentações. É um indicador muito importante, principalmente, né, para indicar a rapidez e a eficiência com que você consegue comprar e vender uma cota desse fundo imobiliário. Outro critério importante que eu trouxe aqui para a gente avaliar é o dividend yield médio dos últimos 5 anos desse fundo imobiliário. Esses 5 anos, eles nos dão, né, uma comprovação histórica de pagamentos e do desempenho desse fundo imobiliário. Então, o aceitável nos critérios que eu estabeleci aqui é que esse dividend yield ele tenha uma média anual de 7% ao ano se for um fundo de tijolo e que ele tenha uma média anual de 9% ao ano se for um fundo de papel. Abaixo disso, no meu ponto de vista, já passa a ser um dividend yield desinteressante. Também é muito importante que esse fundo ele tenha um tempo de existência superior a 5 anos. Que ele tenha ali pelo menos 5 anos de existência, né, já traz dados, traz informações que nos dão uma base para a gente fazer uma análise melhor desse fundo. E por fim, em se tratando de fundos imobiliários de papel, é importante também que ele tenha uma boa diversificação no número de CRIs, né, nos seus certificados de recebíveis imobiliários, nos quais ele investe. Ter no mínimo ali 30 CRIs na sua carteira é o aceitável, né, é o esperado. Lembrando que quanto mais CRIs ele estiver na sua carteira, obviamente CRIs de boa qualidade, melhor. E se for um fundo de tijolo, é importante também que ele tenha uma boa diversificação, né, tenha no mínimo ali 10 imóveis diferentes em seu portfólio. No caso dos fundos de tijolo, é importante também que a sua vacância esteja controlada, que esses percentuais de vacância, esses percentuais de desocupação estejam abaixo de 10%.
Então vamos nessa. Eu vou apresentar esses 4 fundos imobiliários para vocês, baseado nesses 6 critérios de avaliação. Mas antes, eu gostaria de agradecer aos mais de 240 inscritos aqui no canal. Graças a Deus, nesse último vídeo que eu postei, eu ganhei bastante inscritos e eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que estão se inscrevendo aí no canal. Saiba que essa inscrição, um like que vocês deixam no vídeo me ajuda demais. Então, eu sou muito grato a cada um de vocês, rapaziada. Eu peço que você inscreva-se aqui no canal e deixe o seu like se você gostar desse vídeo. Então, vamos nessa. O primeiro deles é o HGCR11. O HGCR11, no meu ponto de vista, ele hoje é um dos top 3 fundos de papel que a gente tem na bolsa. E não só na minha opinião, como também aqui na opinião de especialistas como o professor Baroni, professor Mira, entre outros educadores financeiros. E eu vou mostrar para vocês por quê. Vamos dar uma olhada aqui agora nos critérios de análise que eu listei para vocês no começo do vídeo. O primeiro ponto, esse fundo imobiliário ele está na minha carteira já há um bom tempo. Inclusive, ele é um fundo de papel que tem uma boa participação na minha carteira. Hoje ele representa 5,31% do meu patrimônio. Ele está na carteira recomendada aqui de casas de análises como Ativa Investimentos, PagBank e Santander. Isso em janeiro de 2025. É um fundo de uma equipe de gestão bastante renomada. Esse fundo ele era gerido pela antiga CSHG, que agora foi comprado pela Pátria Investimentos. A Pátria comprou não apenas os fundos imobiliários da CSHG, como também a sua equipe de gestão. A equipe de gestão vem no pacote. Essa equipe de gestão ela é composta pelo Augusto, pelo Bruno Margato e pelo Pedro Galvão, que seguramente hoje estão entre as duas melhores equipes de gestão de fundos imobiliários do Brasil. O patrimônio do HGCR11 hoje é de 1,4 bilhões de reais e a sua liquidez média diária está aqui acima de 2 milhões de reais. Um alto volume de negociações na bolsa por dia. O indicador P sobre VP do HGCR11 é de 1,01, quase 1, ou seja, ele está sendo negociado aqui no seu valor justo, no valor que de fato as cotas desse fundo valem, um pouquinho acima aqui. Se tivesse bem mais acima, se tivesse ali 1,2, 1,3, seria inviável a sua compra, apesar de ser um bom fundo imobiliário. Por ser um fundo imobiliário de papel, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque comprar fundo imobiliário com P sobre VP muito acima de 1 pode reduzir bastante a sua rentabilidade nesse investimento. Mas como está com P sobre VP bem próximo de 1, na minha opinião, está compensando fazer a compra desse fundo nesse momento. Esse fundo ele tem um histórico de vida superior a 5 anos. O fundo ele teve seu início aqui na bolsa no ano de 2009. É um fundo antigo. O dividend yield médio dos últimos 5 anos do HGCR11 foi de 13,92%, que é um ótimo dividendo para quem já passou aqui por uma pandemia e agora também está passando por essa crise econômica no país. Olha, se a gente olhar aqui no seu relatório gerencial, a gente pode ver que ele possui uma boa diversificação dos seus CRIs. Ele possui hoje 43 CRIs de boa qualidade no seu portfólio. Esses CRIs aqui são CRIs seguros, são CRIs confiáveis, com bons devedores que historicamente honram com seus compromissos de pagamentos. E a maioria deles tem rate de classificação aqui acima de BBB, que é uma boa classificação de confiabilidade. Como a gente pode observar aqui, nessa escala global de classificação, sendo que Fitch, S&P Global e Moody's são as agências de classificação. E essas siglas aqui, essas letras, são a escala de risco do ativo. Veja que de BBB- para cima já são classificações com grau de investimento. Então, quanto mais alto na escala, mais confiável e seguro o investimento. O que nos indica aqui que os CRIs do HGCR11 se tratam de CRIs de devedores seguros. O maior CRI aqui do HGCR11 é da Almeida Júnior, que tem 7,85% de participação e possui um rate de classificação A-. Uma boa classificação. Agora vamos dar uma olhada aqui em outras informações desse fundo. Vamos verificar aqui se no seu histórico de rentabilidade ele conseguiu superar o desempenho da inflação nesse período. Aqui pelo gráfico no Status Invest, eu vou colocar aqui as duas curvas, a curva do IPCA, que é da inflação, e a curva do HGCR. Eu vou colocar aqui um período de 5 anos nesse filtro. Veja aqui que a rentabilidade do HGCR ela superou a performance do IPCA nesse período, nesses últimos 5 anos, se a gente considera aqui o reinvestimento dos dividendos do HGCR11. Então o fundo ele apresenta aqui uma rentabilidade de 69,27% nesse período, enquanto o IPCA
nesses 5 anos, ele está aqui com um desempenho de 35,51%. Hoje o HGCR11 ele é um fundo majoritariamente indexado a IPCA, né, indexado à inflação, então por isso eu fiz essa comparação aqui com o IPCA. Poucos fundos imobiliários conseguem bater a inflação nesse período, então por isso eu coloquei o HGCR em primeiro lugar dessa lista. O seu histórico de dividendos mostra a força que esse fundo imobiliário tem. A gente consegue ver aqui, ó, que os seus pagamentos eles são pagamentos constantes, isso já há bastante tempo. Ele vem sempre pagando acima de 90 centavos. Em alguns períodos aqui, ó, como por exemplo na pandemia, ele reduziu bastante a sua distribuição, mas isso é totalmente compreensível. Afinal de contas, não só o HGCR, como a maioria dos fundos de papel da Bolsa, reduziram drasticamente a sua distribuição de dividendos nesse período de pandemia. Agora vamos para o segundo fundo imobiliário, que é o BTLG11. O BTLG11 ele é um fundo de galpões logísticos, né? Está na minha carteira já há mais de um ano. Ele representa hoje 3,02% do meu patrimônio. Esse fundo está na carteira recomendada da XP e ele é de uma gestora muito conhecida, que é a BTG Asset. A BTG Asset ela é uma excelente gestora na gestão especificamente do BTLG11, porque ela deixa a desejar, né, na maior parte dos outros fundos imobiliários que são geridos por ela, né, como o Betal, BC, FF11, entre outros fundos imobiliários. Eu não sei o que acontece lá dentro, mas há uma diferença significativa entre a gestão do BTLG11, a gestão que é feita no BTLG11 e nos demais fundos geridos pela gestora. O patrimônio do BTLG11 é de 4,48 bilhões de reais, né, um patrimônio muito alto. A sua liquidez média diária é de mais de 7 milhões de reais, né, sendo negociado todos os dias na Bolsa de Valores. O seu P sobre VP hoje é de 0,91, né, ele está aqui com quase 10% de desconto no mercado secundário. Nos últimos 12 meses ele pagou R$ 9,32, quase alcançando aqui uma rentabilidade de 9,9% ao ano. O seu dividend yield médio dos últimos 5 anos foi de 9,82%, que é uma rentabilidade muito boa, né, para um fundo de tijolo que tem um histórico aí de 5 anos sem muitos problemas. Ele teve o seu início na Bolsa no ano de 2010, é um fundo bem antigo, né, ele possui uma alta diversificação de imóveis físicos, são 26 galpões, na verdade aqui são 29, mas o fundo está em processo de venda de 3 galpões aqui, então vão ser 26 galpões em alguns dias. O fundo hoje ele possui uma vacância abaixo de 2% e segue caindo essa vacância. Comparando a rentabilidade aqui do BTLG11 com o desempenho da inflação nos últimos 5 anos, a gente percebe aqui, ó, que o BTLG11 ele ganha da inflação com uma certa folga, inclusive, né? O BTLG11 ele apresentou uma rentabilidade aqui de 67,31% no período aqui dos últimos 5 anos, enquanto o IPCA ele alcançou aqui 35,51%, o que foi um desempenho excelente para o BTLG11. Mas quando a gente faz essa mesma comparação entre o BTLG11 e a curva da inflação e o desempenho da inflação, no período de 10 anos, a gente vê que o BTLG11 ele supera a inflação aqui por pouco. O BTLG11 ele alcançou 83,10%, enquanto o IPCA, enquanto a inflação, nesse mesmo período de 10 anos, chegou a 74,08%. A gente precisa lembrar que o BTLG11 ele teve uma mudança de gestora no ano de 2019. Então ele era gerido por outra gestora e ele passou para o BTG Asset aqui em 2019. Inclusive o desempenho dele aqui, antes de 2019 para trás era bem ruinzinho, ele perdia até para a inflação. E depois, a partir de 2019, com a nova gestão, com a gestão da BTG Asset, ele melhorou bastante, como a gente consegue ver aqui para suas curvas de rentabilidade. Nada é garantido, porque é renda variável, e na renda variável é assim. Mas eu gosto do BTLG11 justamente pelos números que ele vem apresentando, pela diversificação que está sendo feita dos seus imóveis, dos seus investimentos, pela qualidade atual da gestora, especificamente com esse fundo imobiliário, pelos dividendos crescentes, por todo o trabalho que a gestão vem fazendo com esse fundo, que ele aparece em praticamente todas as carteiras recomendadas pelos analistas, não só da XP, como de inúmeras outras carteiras recomendadas de investimentos em fundos imobiliários,
porque é um fundo imobiliário que hoje ele está redondinho, né? Ele tende a entregar ótimos números e um ótimo desempenho daqui para frente. E uma observação muito importante, pessoal, eu quero lembrar para vocês que eu não estou fazendo nenhuma recomendação de investimento. Você vai precisar estudar e tomar as suas próprias decisões de investimento. Não é porque ele está na minha carteira ou está em uma carteira recomendada por um analista que você deve investir sem antes fazer uma análise e ver se ele faz sentido para você. Então vamos agora para o nosso terceiro fundo imobiliário, que é o LVBI11. O LVBI11, ele também é um fundo imobiliário aqui do segmento de logística, né? Um segmento que eu gosto bastante. Ele está na minha carteira há pouco tempo. O LVBI11 ele compõe apenas 1,41% do meu patrimônio. E esse fundo ele está na carteira recomendada da corretora Safra. Ele é de uma gestora muito boa também, que é a VBI, que inclusive a VBI ela também foi comprada aqui pela Pátria Investimentos. E esse é um ponto de destaque desse fundo, né? Ele acaba de mudar de gestão do fundo, o que particularmente eu achei excelente. O LVBI11 agora ele está sendo gerido aqui pelo mesmo gestor do HGR11, HGLG11, HGCR11, que é a equipe que veio lá do CSHG. Isso muda tudo, né? O potencial de crescimento desse fundo aumentou astronomicamente só pela qualidade dos gestores. O patrimônio dele é de 2 bilhões de reais, a sua liquidez média diária é alta, ela está aqui, ó, mais de 3 milhões de reais em negociações todos os dias. Seu P sobre VP está em 0,79, está muito barato, né? São mais de 20% de desconto frente ao seu valor justo. O dividend yield dos últimos 12 meses foi de 9,8% e a média dos dividendos dos últimos 5 anos foi de 10%. Ele tem um histórico de vida aqui, ó, de mais de 5 anos. É um fundo que vem se reestruturando ao longo do tempo, né? Ele foi lançado aqui em novembro de 2018. O fundo está bastante diversificado, possui 10 galpões logísticos e tem uma baixa vacância, ou pelo menos tinha, né, até o mês de novembro, dezembro aqui. Até novembro o fundo ele tinha 1% de vacância, como a gente consegue ver aqui por esse gráfico, ó. Mas como o inquilino devolveu o imóvel, né, esse imóvel de Mauá, ele foi devolvido, a vacância agora vai para 11%. Uma cota dele hoje está custando aqui por volta de R$100, né? Fica orbitando em torno desse valor. Fazendo uma comparação da rentabilidade do LVBI11 aqui com o desempenho do IPCA dos últimos 5 anos, a gente vê que o LVBI11 ele apresenta uma rentabilidade aqui superior à performance da inflação nesse período. O LVBI11 ele apresentou uma rentabilidade de 46,08%, enquanto o IPCA apresentou aqui um desempenho de 35% nesse período nos últimos 5 anos. Essa diferença de desempenho ela fica ainda mais acentuada quando a gente observa aqui, ó, no período dos últimos 2 anos. O LVBI11 ele passou por enormes dificuldades no seu começo, né? Um fundo que já passou por crises de confianças devido à alavancagem elevada. Ele passou por diversos problemas envolvendo inquilinos, como a Americanas, mais recentemente o Supermercado Dia. Mas é um fundo que vem se acertando, né, e melhorando a cada dia. E o quarto e último fundo imobiliário é o ALZR11. O ALZR11 ele é um fundo híbrido, ele investe em mais de um segmento. Olha aqui, ó, ele possui em seu portfólio edifícios comerciais, galpões logísticos, imóveis de renda urbana e data center. É um fundo que traz essa proposta de diversificação por segmentos. Ele está na minha carteira já há bastante tempo, né? Ele foi um dos primeiros fundos imobiliários que eu coloquei na carteira. Hoje ele compõe 6,86% do meu patrimônio, uma parte bem relevante aí do meu patrimônio. Esse fundo ele estava na carteira recomendada da BTG Content em janeiro de 2025, em janeiro desse ano. Ele é de uma gestora muito boa também, que é a Alianza. É uma gestora que possui poucos fundos imobiliários sob gestão, basicamente aqui o ALZR11, o ALZM11 e o ALZT11, e isso aqui é um ponto que torna a gestão desse fundo bem mais ativa, né, bem mais disponível para realizar bons negócios nesses fundos imobiliários. O patrimônio do ALZR11 hoje é de 1,2 bilhões de reais, a sua liquidez média diária é alta também, mais de 1,5 milhões em negociações por dia. Seu P sobre VP está em 0,94, está barato pelo que possui de qualidade nos seus imóveis, né? São 6% de desconto em um fundo de primeira prateleira. O dividend yield dos últimos 12 meses foi de 9,39%. Ele pagou aqui, ó, R$ 9,17 por cada cota nesse período aqui dos últimos 12 meses.
E a média dos dividendos aqui dos últimos 5 anos foi de 9,95%. Ele tem um histórico aqui de vida de mais de 5 anos, né? Teve o seu início em 2017 e vem fazendo um excelente trabalho ao longo de todo esse tempo. Como eu falei, ele é um fundo bastante diversificado. O ALZR11 ele possui hoje 21 imóveis em seu portfólio. Entre eles, a gente tem lojas, edifícios comerciais, galpões logísticos e data center. Ele não possui vacância hoje, olha só, ele não possui vacância, 100% dos seus imóveis estão ocupados, né? O que é um excelente, o seu potencial máximo de geração de renda está sendo utilizado. São todos inquilinos de extrema qualidade, muitos deles são empresas multinacionais, empresas consolidadas aqui e líder, né? Empresas líder no mercado, no segmento que cada uma delas atua. Inclusive, esse daqui é um ponto forte desse fundo imobiliário, os seus inquilinos. Outro ponto de destaque do ALZR11 é a transparência que a gestão tem nos seus relatórios gerenciais. Eles descrevem aqui tudo o que está acontecendo dentro do fundo, inclusive e principalmente como que o fundo está fazendo para pagar aqui os seus endividamentos, né, os seus compromissos de pagamentos. Isso é bem bacana. Fazendo uma comparação aqui com o IPCA, olhando aqui os últimos 5 anos, a gente vê que o ALZR11 ele apresenta uma rentabilidade superior à performance da inflação nesse período. O ALZR11 apresentou uma rentabilidade de 55,31%, enquanto o IPCA, né, os 35,51% dentro do período dos últimos 5 anos. Essa diferença de desempenho ela fica evidente também quando a gente observa aqui dos últimos 2 anos. Aqui não dá para fazer a comparação dos últimos 10 anos, porque o ALZR11 ele ainda não possui 10 anos de mercado. Então perceba que se você tivesse feito o investimento 5 anos atrás nesses 4 fundos imobiliários, você teria tido uma rentabilidade que facilmente superaria a inflação. Além disso, você teria alocado o recurso em ativos seguros e de setores que se provaram ser rentáveis ao longo do tempo. Eu busquei pegar um fundo imobiliário de cada setor, justamente com o propósito de mostrar para vocês que dá para montar uma carteira bacaninha, né, com fundos imobiliários de gestoras diferentes, fundos imobiliários que estão em momentos diferentes, mas que entregam, né, e vem entregando bons resultados, vem entregando bons dividendos nesses últimos 5 anos. São fundos imobiliários que estão na carteira recomendada de casas de análise, né? Então não se trata apenas de uma visão minha, tem uma visão profissional por trás, né, da recomendação desses fundos imobiliários. Então foi isso, rapaziada. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Deixa aqui nos comentários qual o seu fundo preferido. Dentre esses 4 fundos que eu citei, você possui algum deles na carteira? Deixa a gente saber aqui também qual a sua experiência com esse fundo. O que você está achando do desempenho desse fundo aí na sua carteira. Então foi isso. Eu te espero no próximo vídeo. Um forte abraço. Fui.